Levou esse aqui. É fundamental todo povo que quer olhar para frente, que pensa um futuro melhor, ele precisa conhecer o seu passado. Ele precisa conhecer suas raízes. Ele precisa saber de onde que ele veio. Eles emparelhavam bem a terra e colocavam cinza. Jogavam cinza com água para ficar liso, ficar que nem um piso. Assim. Cinza. Agora passava cinza, aquela cinza, socavam ela, né? Fazia aquela coisa de bater e batia que ficava bem pareinho. O chão bem pareinho, né? Batida, ficava firme. Passava e ficava bom demais aquele chão. Tabuinha. Era tudo coberto de tabuinha. Eu, se for para ensinar um lascar tabuinha, eu sei, porque eu ajudei a lascar. O tirador de madeira, de pinheiro, derrubar pinheiro, serrar e fazer tabuinha e fazer casa. Antigamente a gente lascava pinheiro, derrubava pinheiro, lascava. Derrubava os pinheiros, serrava tudo, 3 palmos e meio, 4 palmos. Serrava o cepo e aí lascava com facão. Facão de lascar pinheiro, né? Pinheiro grosso, pinheiro de cerne, né? E procurava sempre esteio de cerne. Derrubava pinheiro, atorava, partia, tirava a tabuinha e fazia. Arrumava as tabuinhas para cobrir as casas. Na época não existia fogão de ferro. Daí a comida fazia no fogo no chão, assim. O borraio. Pau de lenha grosso, né? Fazia ali. O borraio feito fogo ali, botado, puxado lá do mato, pau velho grosso, botado ali. Uma corrente comprida, uns 2 metros. E um gancho. Cheio de argola, tudo aquelas argolas assim, né? E ali pendurava a corrente, enganchava a panela e cozinhava. Carne de porco, carne de frango, canjica. Canjica socava no pilão, assim, né? Isso aí tem mais de 100 anos. Era do meu avô. O milho, um pouquinho de cinza, né? Molhar um pouquinho. Mas coía o milho, que soltava a casca bem socadinha, né? Daí botava água quente e socava com a mão de pilão até que soltasse bem a casquinha. Tiravam toda a casca do milho e deixavam a canjica graúda, assim, para comer, né? Nossa, a canjica ficava boa demais. A quirera era... nós socava o milho no pilão. Eles ponhavam o milho de molho dentro de um cesto forrado lá e depois enxugava aquele milho, socava no monjolo, peneirava aquele milho meio úmido e tirava aquela farinha. E depois ficava a quirera em cima. Por isso que eu acho que eu não cresci muito. Soquei alguma quirera nesse bicho aí. Feijão. Nós tinha crioulo, tinha mandioca, batata doce, o arroz. Uma couve plantada lá, refogada. A verdura que nós gostávamos mais de pegar é o tal de almeirão, jadite do mato, né? Carne a valer, porque o meu pai tinha criação, né? E era muita comida, porque naquele tempo a gente criava muita criação. Nós criava porco solto. O porco carneava em casa. Aí tinha banha, tinha carne. Fazia aquele charque, coisa mais boa, secava na fumaça. Charque, toicinho. O toicinho nós sargava e ponhava na fumaça, assim. Carne de porco também. Charqueava tudo ali,
fogo no chão, a fumaça ali. Secava ele, ficava muito gostoso. Primeiramente não tinha nem duas, né? O porco, quando tu carneava, era fritado toda a carne. Na mesma panela que fritava a banha, fritava a carne também. Fritava, botava umas latas. E guardado numa lata com banha. Que aquela banha bem amarelinha tampasse a carne. Para ter a carne sempre normal. Aí cada dia tirava o que precisava para comer de dentro da banha, esquentava. Ficava meses dentro e não se estragava. Só nós não guardava carne de galinha, porque a carne de galinha é mais difícil, né? E galinha era só nos fins de semana. Não tinha geladeira, não tinha nada. Porque tu guarda na geladeira, no freezer, mas antigamente quem é que tinha? Nem luz dentro de casa. Puxirão, né? É uma maneira mais alegre de se trabalhar. Puxirão é fazer reunião de gente e roçar. Todo mundo foi nas costas, uma para a roça. A vizinhança era outra coisa. Não sei como é que antigamente era tão bom assim a vizinhança. Reunia 50, 100 pessoas aí, media a capoeirada lá e olhava uma foice. E pinga, velho. Nós já comia, tomava as cachaças. Cachaça, encomendava cachaça, porque sabe que o puxeirãozeiro, né? Ele gosta de tomar um traguinho. Eles se reuniam, faziam a roça daquele, faziam aquela comida boa. Fazia lá uma quireirada com carne lá e... Daí nós carneávamos um porco, 2 ou 3 que fosse, né? Para fazer a carne, né? Uma galinha ou 2 ou 3 também nós fazíamos, né? É igual de fazer uma festa. Fazia o puxirão e depois fazia um baile, né? Quando era de noite tinha o baile do puxirão, né? Bailão de rancho. Quem vai no puxirão ganha o baile livre, né? Então quem ia roçar capoeira, então não pagava a entrada, né? Mas os puxirão eles surgiam muito forte também por uma necessidade. Né? Muitas vezes um problema de doença, um problema que a família não conseguia dar conta da roça, então o puxirão acontecia. Tinha um vizinho que estava doente às vezes, uma coisa assim, ou a mulher doente que fosse, que ele também não podia se dedicar muito na roça, cuidando de alguém que estava doente, né? O povo era unido. Tinha para roçar o mato, eles se juntavam e ajudar aquele um roçar. Vamos dar uma mão para ele? Vamos fazer um puxirão para ele. Lá se reunia 10, 12, 15, né? Entravam lá uns 30, 20, 30, 40 peão depois. Se reunia lá, às vezes, 50, 60 foiceiro, né? Foi-se. Dele foi-se. Então tinha muito puxirão, muita ajuda entre eles, né? Especialmente por uma tradição, né? Naquelas famílias de agricultores que, numa visão de que um ajudando o outro, poderia ser mais fácil. Assim nós faziam para nós também, se caso acontecesse. Um fim de semana era para um, outro fim de semana era para outro, né? Cada um, se tinha 10 moradores, nós ajudávamos os 10. Se tinha 20, nós ajudávamos os 20. Assim nós fazíamos. Nós ia ajudar a escolher o produto deles, eles vinham ajudar nós a escolher. E não interessava se trabalhou 2 dias mais ou 2 dias menos pro outro lá, isso aí não ia em conta. Era até terminar a safra. Aquele vizinho estava bem de safra. Fazia a safra inteira, né? Com, para um e para outro, né? E era bom o puxirão. Hoje não tem mais isso aí. Hoje terminou, né? Careirada teve sempre. Tinha careirada. Eu gostei muito de careirada. Muito lindo, era muito apreciado, era um esporte gostoso pra gente ir na época, né? Era o dia inteiro aquela farra, né? Bastante gente, né? Tinha um cavalo pareieiro lá que corria, tinha outro lá que tinha lá, se provocar, vamos correr, o teu corrimento, tá? Não fiz se duvidar, então vamos matar a carreira aí. Matava a carreira, né? O cavalo com outro pai, por tanto lá de dinheiro, né? Era jogada dinheiro, tanto, e um jogava no teu cavalo, outro jogava no outro,
Isso naquele tempo dava dinheiro. Era apostado, tinha gente que perdia até a casa. Para quem perdia, perdia bastante. Quem perdia tinha prejuízo. Também deu briga, às vezes, em muitas carreiras. Se dava, que nem chamava de linguiça, né? Que fazia marmelada lá, o pau comia lá, que era coisa séria. Dava briga também. Mas por causa de jogo, né? E vinha cavalo de tudo quanto é lado. Carreirada tinha, onde quer, nesses chatão era carreirada, em quantia de carreirada. Tinha muito cavalo bom, aí vinha de longe, correr carreira. Aquela vez eles faziam festa, o seguinte, para se divertir. Fazia um bailezinho de familiar, assim, coisa mais linda do mundo, tio. E não tinha lugar, era só nas casas, né? Geralmente fazia um baile quando fazia uma casa. Às vezes uma pessoa ia fazer uma casa, né? Vamos inaugurar a casa, vamos fazer um baile. Quem tinha uma casa grande, que tinha a sala, como se diz, né? Então ali saía os bailes, né? Música era gaita e violão. Saiu muito baile só de violão. Às vezes tinha acompanhamento de um violão, mas senão era gaita. Tocava gaita, tocava violão, tocava violãozinho. Outra gaitinha. E era bonito, né? Porque eu acho que uma gaita bem tocada. Gaita e violão e pandeiro. Tinha um pandeiro. Gaita era 8 baixos. Um violãozinho de cravia. Não é que de chave nós temos agora, né? É de cravia. Um pandeirinho para chacoalhar. Quando não tinha, já digo, para fazer acompanhamento, pegava 2 colheres e batia 2 colheres. Quase sempre na sala tinha um lugar lá que era só para as moças. Dançavam a peça, quando parava, terminava a música, a guria ia para lá, o cara ficava ali. Para ir convidar e tudo, tinha que ir lá, né? Era tudo assim. E tudo armado, aí nós chegávamos mal armados. É tudo dançava, barbaridade. Tinha daí o dono da casa, o delegado, às vezes o inspetor. Pegava na porta, olha, meus amigos, vão entregar as armas tudo para o dono da casa. Daí todo mundo tirava faca, revólver, entregavam tudo para o dono da casa. O balanço que dava era o xixo, né? O xixo bruto. Nos bailes tinha vaneira de dama. Os pessoal tinham aquele sistema de dançar a marca de dama. E a vaneira de dama, o rapaz e a moça tinham que dizer um verso um para o outro. Daí o rapaz e a moça cantavam o verso um para o outro. Quando estavam querendo namorar, um outro fazia uns versinhos bonitos, né? Sempre saía os versinhos, né? Pros namorados, né? Se a tua boca ser uma rosa, se teu dente ser um botão, teus cabelos é uma corrente que amarrou meu coração. Às vezes ajeitavam o namoro, às vezes esculhambavam o namoro, conforme o verso que cantava. Senhora Dona Elvira, desenvolva lá de dentro. Aqui está o senhor Mancebo lhe pedindo em casamento. Uma vez eu te queria, mas agora não estou te querendo. Quero ver você morto e os cachorros te comendo. Não caso com velho viúvo, da cara toda enrugada. Eu quero um mocinho novo, nem que eu viva esfrangalhada. Aí às vezes dava até briga, né? E os trovadores, os músicos, trovavam muito também, né? Eles faziam o verso na hora, né? Eu não gosto de tomar mate quando eu e Rico estão tomando. Quando a cuia vem pra mim, os pauzinhos estão nadando. No namoro, um rapaz frequentava uma casa, para sentar perto da moça já precisava ter um namorozinho meio firme, senão não sentava perto. Era mais difícil, né? Era mais difícil, porque naquele tempo os pais não deixavam namorar, não ia, né? Tinha que ser meio escondido. Para ver, tinha que olhar para o buraco lá para ver onde é que estava. Isso é para o buraco das paredes, como eu falei, que estava lascada, né? Nem mão pegada não dava, né? Os pais tinham que estar junto com a gente e ainda, diante de Deus, eu ia chegar meio perto, assim. Sair sozinho, passear, nunca. Uma companhia junto. Em casa a gente sentava, quando muito, assim, como nós temos aqui, não pertinho, como hoje em dia se abraça assim, né? Se eu sentar meio longe, eu
Não, né? Hoje arruma a namorada já, primeiro dia já leva lá, vai dormir junto. Quem escolheu o namoro naquela época, que eu me criei, que eu me conheci por gente e não esqueci até hoje, eram os pais, né? Eram ajeitados os casamentos por causa compadresco, vizinhança. Os casamentos, por exemplo, que nem eu casava de manhã. Daí era o churrasco de meio-dia. De tarde tinha café, bolo, vinho e cuca, bolacha, de tudo de tarde. De noite, baile. Os bailezinhos eram a chirapa, nós dizia chirapa, chão batido. Baile de noite, tirava as paredes da casa dele, só. E churrasco, e bebida, tudo de graça. Nós sempre matávamos, era uma vaca de 200 e poucos quilos. Mandava assar tudo. 5, 6 leituas, de 20 quilos, 25. Fazer o assadinho certo, né? Era um festão. Às vezes os pais não queriam o casamento e coisa e tal, né? O casal se combinava. Quando dava contrariedade, né? E a gente se gostava, né? Mas isso aí é o caso quando os velhos eram muito exigentes, né? Daí eles combinavam. Vamos viajar junto. Daí a moça concordava, ele tal lugar, vamos se esperar lá. Ela montava na garupa do cavalo. Os ovos eram feitos maneira na garupa do cavalo. Outro dia saía bem louco, achar onde é que estava o velho. O pai da moça corria dias na estrada. É, que nem eu como ia aí, né? Ele fez barro para me vir com ele, daí eu não quis. Combinou com ela de ir roubar e pegou um burro emprestado de um compadre meu. Eu disse pra ela, digo, olha, se tu quer assim agora, o que vier eu escoro agora. Se tu quer, senão tu arruma outro. Ela achou muito bonito eu naquela época. Não quis deixar de eu. Olha, tal hora eu apareço aqui, tu bota um pano branco na cabeça. Mas ele não sabia que o velho estava escutando do outro lado da parede, né? Daí ele ia de cavalo, assim, ia lá, nós morávamos lá, né? E daí ficou quase uma noite e um dia lidando para mim vir, eu não quis vir. Quando escureceu, botou a filha lá no quarto, lá, chaveou, e foi ele com o pano branco lá no local marcado, né? Um barranco perto de um toco e tal, que ficava fácil de montar em cima do burro, né? Aí quando chegou o rapaz ali, ele montou na garupa do namorado da filha dele, né? Montou e você foi. Quando foi lá umas alturas, disse que certo namorado estava com vontade de aparpar. Mas eu cheguei em casa e antes falei pro pai, se eu tô só uma mulher pra cá, uma guria pra cá, fulano e tal, pai me aceita em casa igual, mas tu sabe, a casa é tua, não tem nada que ver, né? Então tá. A moça era bonita, né, e passou a mão ali naqueles pernas mais secas do mundo. Aí diz, mas como é que você emagreceu, fulana? Diz, agora você vai saber. Passou do facão assim, ó. Mas ali, um dia, 2, eu já ia no cartório fazer o casamento. Só que depois eu me obriguei a casar, porque daí o padre botou umas leis ali, né? Só que depois, futuramente, né, casaram, viveram bem, né? Os batizados antigamente era tudo em casa. Nós, minha família, nós, São Vicente, fomos todos batizados em casa. Eu fui batizada em casa particular, não era em igreja. Meus filhos foram batizados em casa. E já digo o caboclo, que nem nós sempre, nem disse, tinha aquele sistema, aquele dom, né? Já digo, de batizar a criança antes de 7 dias. Antigamente, né, a gente dizia que tinha que ser antes de 7 dias ainda, nascia uma criança. Porque tem o mal dos 7 dias. Antes de 7 dias tinha que ser batizado, porque senão era pagão, né? Então os pais, como acreditavam no batismo, não deixavam as crianças ficar grandes sem um batismo, né? Antigamente eles não tinham como batizar,
Porque não tinha padre, né? Não tinha padre na região. Porque o padre custava muito vir. Não tinha na igreja para batizar, porque não tinha igreja. Arrumar o padrinho, ou a madrinha, tudo. O casal, tem que ser o casal. Pegava ali uns dois padrinhos, 4, como queria ali, e batizava. Pegava o inocente com a vela na mão, né? E rezava o Pai Nosso. Fazia a oração primeiro, que o pai ensinou, era o Pai Nosso, né? 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, a Salve Rainha. Rezavam ali com a criança no braço. Pegava o sal. Punhava um salzinho na ponta da língua, né? Não tinha água benta, pegavam a água na fonte. Um pouquinho da água, né, na cabecinha do neném. Em cruz, né? Um ramo verde e batizava, fazia quase toda a cerimônia assim, que nem faz na igreja. Então aquela água fazia comparação que é aquela água que tem na igreja. A mesma semelhança que o padre faz com a água, ele fazia para bautizar a criança. Quem sabia ler bem, pegava o catecismo. Eu não aprendi, eu sempre queria o catecismo e não consegui. Nós pegávamos o catecismo, abria, fazia a oração. E qualquer um, sabendo rezar, podia batizar, mas tinha que saber rezar. Que diz que se errar a palavra da reza, diz que não fica bem batizado. Cada um rezava a sua oração da fé, mas primeiro o padrinho, a madrinha dizia as palavras que o padre diz, né? Fazia o sinal, eu te batizo, fulano de tal, né? Com o nome de Deus e da Virgem Maria. Batizava com o nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. De batizado. Assim como Jesus também foi batizado. Por São João, né? O primeiro batismo era em casa. Aí chegavam na igreja para bautizar, dizia para o padre: padre, essa criança é batizada em casa. Depois, quando o padre ia batizar na igreja, ele perguntava se tinham batizado em casa ou não. Aí o padre dizia em voz alta: te bautismo se tu não és bem bautizado. Porque 2 bautismos não existe. Bautismo é um só. Mas daí o padre declarava: te bautismo, me lembra ainda, te bautismo se tu não és bem bautizado. Mas naquela época, o pai, a mãe, o padrinho, o tio, uma pessoa mais velha do que eu, era tio. O pai dizia: aquele é tio, nem que não fosse nem conhecido, né? Aquele é tio, é mais velho, é tio. Chegava uma pessoa mais velha, mais antiga na casa e já chamava as crianças, às vezes passava aí. Ó, dá benção para esse tio aqui, né? Nem que não fosse tio, mas só por respeito, né? Nós chamávamos de tio e dava benção, né? Mas não se dava boa tarde, bom dia para uma pessoa velha, uma criança, não dava. Era benção. Tinha que respeitar os mais velhos. Fosse mais velho, fosse quem fosse, né? Para o pai e para a mãe, antes de dormir, quando levanta de manhã, a maneira de cumprimentar. Vai deitar? Benção meu pai, benção minha mãe. Eu levanto de manhã cedo de novo. A mãe e pai levantavam de manhã, benção pai, benção mãe. Até não era só para mãe e pai, né? Padrinhos chegavam, dava benção assim, benção madrinha, benção padrinho, benção pai, benção mãe. Isso de manhã e para dormir também, né? A mãe ensinava que era uma falta de respeito. Os meus filhos tudo pede benção para mim. Lá na minha casa, meus netinhos entram lá no portão, a menininha 2 aninhos com as mãozinhas assim para pedir a benção para a avó e o avô. Eu tenho minhas netas ainda, tudo com a família, me dão benção, eu sou avô. E a benção a gente pede a Deus que te abençoe. O que o pai vai dizer? Não é eu que te abençoe, Deus que te abençoe. Então é uma palavra que é muito boa, né? Que a gente fala, Deus te abençoe. Se a gente não ir pedir a benção para a pessoa que a gente é acostumada, parece que é uma falta de respeito para nós. Sempre nós cuidava a lua para planta. Eu tinha para plantar, fazer plantação, eu tinha que escolher a lua, né? Porque tem uma lua caruncha mais do produto, tem outra que não caruncha. Na nova, caruncha tudo. Que nem na lua nova,
nós não plantava porque carunchava o milho principal. Principalmente o feijão. O feijão na nova não dá para plantar. O feijão, o milho plantado na lua nova, ele caruncha tudo. De preferência nós escolhia da cheia para minguante, né? Cheia, minguante, a lua boa de plantar, né? Cuidava a minguante, que a planta era pura. E era verdade, tudo isso assim. Era a base dos antigos, né? É uma coisa esquisita que a gente não sabe te explicar o porquê. Mas que tem influência, tem, né? Eu sempre ficava imaginando, assim, quando a gente chegava na casa de um caboclo e via como ele vivia, você começa a entender as histórias que ele conta, né? Porque imagina você morando numa casa no meio do mato, lá embaixo, na beira do rio, quanta coisa você tem para imaginar. O beija-flor é um bicho abençoado. Então o beija-flor entrou e é visita, é visita. O beija-flor entrar dentro de casa, vem visita. O beija-flor entrava, era bom sinal, né? Os pais da gente já diziam, ó, boa notícia, traz boa notícia para nós. O Walter Benjamin, ele diz que o tédio é um dos primeiros indicativos da experiência, né? Fosse passarinho verde, tu tinha muita fé, né? Como no papagaio, essas coisas assim, né? Periquito. Aí é o bichinho da fé deles, porque era verde, né? Quando vem uma pomba na sua casa, no seu terreiro, o senhor não espanta, deixe ela, porque ela traz sorte pra gente. Você está vivendo num ambiente que te dá margem para pensar muitas coisas, para imaginar muitas coisas, né? E se fosse passarinho preto, já tudo ficava achando que era notícia ruim. O anu trazia azar. A sundara é um bicho que caminha de noite. De dia não se vê, de noite caminha. Mas é um bicho que adivinha a morte. O chupinho estava com fome, às vezes ao redor da casa, só subindo. Ai, meu Deus, vai morrer um da família. Tinha gente que diz, olha essa coruja aí que vai embora. Isso traz azar para as pessoas. Às vezes estava para acontecer mesmo, né? Acontecia, daí mesmo que acreditava, né? Então imagina uma pessoa que mora lá embaixo, na beira do rio, né? Que vive de uma maneira muito simples, que planta para comer, né? É claro que esse ambiente possibilita que ele imagine muitas coisas, que ele crie, que ele viva muitas coisas. Tá lobisomem desquingista, eu nunca vi, não quero ver. Teve até uma história que eu ouvi de um senhor, que ele contava a história de que o lobisomem realmente existiu e morava numa casa perto, né? Ele grita, ele assusta, ele faz isso, ele faz aquilo. E ficaram sabendo que ele era lobisomem porque ele casou com uma moça e eles moravam num lugar assim que tinha que pegar água num poço. E do lado desse poço tinha uma guaviroveira. Então diz que um dia a moça foi buscar água no poço e veio um cachorro, mas diz que era um baita de um cachorrão. E ela, quando viu aquele cachorrão vindo, diz que subiu na guaviroveira, mas ela usava uma saia de flanela vermelha. E diz que quando ela subiu na árvore, o cachorro, como eles dizem, aguentou um pedaço da saia. Aquele diacho gritou, quando ele passou a farpa por lá, gritou lá em cima. E aí, quando ela ficou muito assustada, entrou para dentro de casa. E aí, bem tarde da noite, o marido dela chegou em casa, cansado, e dela falou, mas homem, até essas horas, trabalhando? E aí diz que ele disse assim para ela, vou fazer o que se é a minha obrigação? Quando ia aí na areia, aquele diacho deu-lhe um grito assim, que aqui chegou a fazer juim nos meus ouvidos, não mata, né? E ele dormiu e abriu a boca. E daí grudado nos dentes dele os fiapos da saia dela. Eu só disse para a irmã, digo, corra. Quando eu disse corra, eu corri. E já deu outro grito. Mas desune! E daí disse que ela ficou bem quietinha, né? Diz que esperou o marido ir para sair, para trabalhar e se mandou e foi para casa da mãe dela. E disse que para casa ela não voltava mais. Mas jurei a Deus que a gente nunca se arretoça o que não presta.
E daí contou para a mãe dela que, né, o caso que tinha acontecido, e a mãe dela falou: filha do céu, mas o teu marido é lobisomem, não volte mais para casa. Tiga, quá, porco do mato roncar, anta subiar, isso aí eu vi centenas de vezes. Mas este diacho ali, então tem essa coisa ali. Lá em tal parte tinha lá tem uma assombração, lá tem uma coisa que geme, lá tem a visagem, um canto. Isso é uma arma que anda no mundo. Porque a pessoa que faz o bem, sempre na vida dele, eu acho que quando ele morre, é como um foguete. Eu conheci lugar que eu cruzava sempre, desde piá até a idade de casado, nos peralzinhos, nas lajezinhas. Tinha gente que varava lá, eu vi um gemido lá, se me tremeu o cabelo, assim, um gemido, e bate, ai, eu olhava, não tinha nada, ai, e eu metia o pé, não tinha nada. Esse aí eu gostava de esperar a caça. Estava trepado no puleiro lá umas horas da noite. Tinha boia para toda parte, vieram chacoalhar o puleiro lá onde eu estava, mas chacoalhou, quase derrubou, meu pai me derrubou. Eu me agarrei lá e fiquei quieto. Né? Pincharam uma pedra na laje lá, que distribuiu aquela pedra lá, eu não sei quem pinchou, é aquela visagem. E era a visagem mesmo, era assim. Depois vi nas nuvens assim, tipo uma pessoa, mas era fogo, tinha fogo na cabeça, os pés. Descia até embaixo assim e voltava para cima de novo. Vamos chavear o corpo? Faz isso aqui, ó. Pelo sinal Santíssima Cruz, livre-nos Deus do nosso inimigo. Ah! Tu tá com o teu corpo fechado, tu faça isso no deitar, no levantar, botou o pé fora da cama, faça, que essas coisas nada pegam no você. Criança pequena, muitos quer bem coisa, e quer bem aquela criança, e ela, algum tem raiva, e isso pega na criança. Por acaso o senhor estava bravo, eu olhava uma criatura, uma criança que nem aquela, mais pequeno, aí raivoso, daí a criança já ficava bem. Aquele que tem raiva, então chamava-se mal olhado. Às vezes não é que a pessoa queira, é pessoa. Ele tem aquilo. Tinha benzimento. Tinha que chamar aquela pessoa para benzer. Jesus esteja ao lado de socorrendo, defender de tudo mal, tudo inveja. Esse mal olhado veio a ser o inveja. Esse é o inveja. O senhor é mais fraco do que eu, e eu sou daquelas malinas. Eu tenho inveja do senhor. Tem um bom emprego, o senhor tem uma casa boa, o senhor tem uma família honesta, uma família que se dão, que se consideram. Eles não podem, eles ficam ali, cuidado. Eles não podem dar uma paulada, eles ficam ali, eles descarregam. Depender de tudo mal, tudo inveja, tudo os ódios, daquele espírito de serpente, assaltando as casas, assaltando os comércios, assaltando para as ruas. Ali um pouco você está com a dor nos braços, uma coisa tão ruim. Vai comer, a comida não desce. Tu vai dormir, tu não tem sono. Tu se rola para lá, tu se rola para cá. Quando é hora de tu se levantar, daí parece que o sono pega. Isso, aquele outro. A criação pega também. Vaca de leite. Inveja, gente invejoso. Pega naquela criação. Peça olho gordo, invejoso, farsa, seja com essa família, de repente, peça espírito, serpente, essa família. Uma vaca leiteira, por exemplo, ele fica com muita inveja e prejudica aquela criação. Chamar o benzedor. Eu peço a que nossa Aparecida, Rainha, nosso Brasil, mas a paciência inveja. Isso aqui é tempo de chavear o corpo. Se tu fazer isso aqui e pensar o bem, nada. E tu faz isso aqui e pensa em Deus e se deita e dorme. Tu dorme teu soninho descansado. Só Deus Nosso Senhor que Ele ajuda e mais nada. Nós se curava com erva da lavoura, da horta. E remédio de
de casa, de floresta. Era só a custa de remédio, de erva, assim, de chá, né? Então fazia aquela charopada, aqueles chás lá do mato. Tava uma gripe, uma dor de cabeça, fazia um chá de tal coisa, né? Com febre, então leva a canflorzinha. Folha de lima, a raiz de picão, a manjerona. Não podia dormir, a criança estava se batendo muito, elas então leva o chazinho do dorme-dorme. Sussuaiá, o tranchais. A losma, né? Que a losma também é bom para tirar a febre do fígado, né? Pó amargo. Tirava a casca e botava na vasilha de água fria e deixava ali curtir. Sábia, salva, aquela outra, o poejinho. Tem o poejo, tem o hortelã, tem a malva. Onde estávamos? Amarga. O rapaz me dizia, o que é amargo é o que cura, o que aperta segura. E existia muitos curandores. Médico não havia aí, era negócio de curandor, benzedor. Levavam para benzer, tinha aqueles benzedor. E assim eles iam benzer, tinham muita fé. Eles tinham fé em Deus. Tinha fé, o povo pobre naquele tempo tinha fé em Deus. Que Deus Nosso Senhor é o nosso Pai. E temos de ter fé nele. Não interessa a religião, nós temos de crer em Deus. Deus Nosso Pai não é padrasto. O senhor estava com dor de cabeça, as benzidas, pode ser um ar, benzia de ar, né? Aí benzia com um vidro na cabeça, com água. Ela benzia de rendidura, ela benzia de ar, ela benzia de quebrante. Quebrante, mal-olhado, inveja, olho grande. Mas o quebrante, a inveja, mal-olhado. Se machucava, rendia um osso, doía de um lado, tipo que assim, né? E lá se costurar, eles iam costurar, né? Rendido, né? Muita gente benzia tormenta. Minha mãe era uma. Uma tormenta se aproximava, né? Diz que o certo era cortar a tempestade, né? Eu uso palavras para abrir as tormentas. Quando vinha um temporal, daí pegava o machado e lá fazia uma cruz no chão, né? Uma cruz assim com machado, né? E fincava o machado ali. São José, Pai e protetor das Virgens, cujo guarda fiel foi confiado a Jesus Cristo, a Maria Virgem das Virgens. Por esse duplo penhor tão querido, fazei que sejamos livres e preservados de qualquer tempestade, tormenta, raios e outros males. Isso por Cristo nosso Senhor nós vos pedimos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o benzimento, para quem tem fé, ele ajuda. Ajuda muito. Existe os benzedores ainda hoje, né? Atendendo o pessoal deve fazer uns 20 anos. Aprendi com meu pai e a minha avó, a mãe do meu pai. O primeiro benzimento que eu fiz foi benzer uma menina, que a minha mãe era benzedeira e não podia ir. E ela tinha me ensinado. Daí eu fui no lugar dela. E fui aprendendo, e aprendi tudo. E graças a Deus hoje em dia tem ajudado muita gente. A gente faz a oração e daí pede para Deus abençoar as pessoas e é abençoado e recebe a benção. Às vezes já vem contando o que é, e às vezes não, que estão muito nervosas, depressivas. Então pedem oração, né? E a gente faz. E qualquer problema que chega em mim, seja para a saúde, seja desentendimento, seja doenças, seja principalmente pessoas desanimadas, com depressões, que chamam de depressões. A ocasião de problemas que vier, a gente enfrenta. Eu vejo de muita coisa. Porque o nome de Deus é para tudo. O que é bom, está tudo em nome de Deus. E a gente tendo essa fé, a gente está tudo, tá no caminho certo. Até quando tem uma dor de cabeça, se tu tiver fé de ir lá numa mulher ou num homem que seja benzer, ele te ajuda muito. A senhora viveu muito ainda para benzer muita criança. É, que todos dizem, né, que tomara que fosse, sim, né, que Deus me dê uma vida longa, com saúde, né? Que são poucos ainda, né? É, e está terminando, esse negócio está terminando, essas orações. Aí a né? senhora aprendeu com a mãe da senhora. É, com a mãe, e a minha mãe com a minha avó. Né? Hoje em dia, a maioria não acredita em benzimento, nem dá bola. Mas o que nem eu, sim, sou antigo, eu acredito em benzimento. Mas tem que ter fé, né? Você vai lá dizer por ir? Não. Não é assim.
festa do São João, né? O pessoal está recuperando a tradição mesmo, né? De levar, cada um levar o prato, de fazer as danças, de fazer um momento religioso. Isso está muito forte ainda. Senhor, que enviaste João Batista a preparar o vosso povo para a vinda do Messias, concedei a alegria e a coragem, e guiai o coração dos fiéis no caminho da salvação e da paz. Te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Fazia fogueira, botava um mastro por cima e botava um cartaz do São João lá em cima. O São João diz que gosta muito de fogo, de fogos. Por isso ele tem, ó, sorte os tiros, foguete. Dava tiro e viva São João. Eu quero dizer que eu vou fazer uma promessa. Eu me lembro muito dessa visão da promessa. Ó. Fiz uma promessa lá para o São João, né? Então vou lá agradecer. Fazia a fogueira e daí, quando apagou o fogo, tudo, daí tinha a cinza. Quando tinha só a cinza, aí a gente passava de pé no chão e não queimava. Passava de pé no chão, por cima da fogueira, daquele brasino, assim, não queimava o pé, né? Eu passei e não queimou. Esses momentos festivos era muito relacionado a isso, não era para acumular, não era para fazer uma festa para guardar dinheiro, para obter lucro, mas era um momento de agradecimento. São João, sem dúvida nenhuma, mandou esse dia especial para nós. O caboclo merece isso aí. Do pinheiro na tampinha, tapinha nas unhão, menina, me dá um abraço que te dou meu coração. Vamos moçada que não dança de repente, vamos dançar no compasso gordiona do meu pé. Vamos moçada que não dança de repente, vamos dançar no compasso gordiona do meu pé. Toda festa, as crianças ficam meio de lado, né? Não é verdade? Só que na festa dos caboclos e das caboclas, as crianças têm um momento especial. É um momento diferente. É um momento em que a gente mostra que a gente tem esperança no futuro. Por isso que a mesada das crianças é um momento bonito, é um momento que demonstra que a gente respeita as crianças e que ela tem um espaço na nossa sociedade, na nossa organização. A gente não tinha recurso, então se valia rezar e fazer promessa. O povo naquela época, eles se ajoelhavam no joelho em terra, assim, no mato virgem, e louvavam Deus naquela hora e faziam aquela promessa. As crianças no mundo caboclo, elas são adoradas. Elas trazem a inocência. De 7 anos para baixo, toda criança é inocente, é anjo. Churrasco, comida bastante. Deu primeiro as crianças, os anjos, né? Depois que os anjos almoçavam, já digo, daí os adultos tudo podiam comer. É o respeito com as crianças. Pão, churrasco de todo tipo, pão de todo tipo. Mas as crianças, primeiro as crianças, que a promessa é para as crianças. Depois que servia tudo, as criançadas, daí os grandes. Você ceder o primeiro momento daquela comida para eles, significa você demonstrar esse profundo respeito, né? Primeiro eu comia lá 7 crianças, às vezes 14, era conforme eles faziam, né? Esta mesa podia ter 10, podia ter 20 crianças, mas precisava ter 7, de 7 em diante. Aí era a mesa dos inocentes. Que era criança que tinha em roda, podia ter seus pais bem de vida, com mal de vida, a convidar todos os inocentes. A gente fazia uma promessa de dar um mesado para as crianças e a gente se sentia que se via bem, daí a gente fazia. Porque inocente, todos, né? Se alimentando ali, com orações, então para quem faz, é uma grande coisa. Festa do divino que hoje ninguém faz mais. Daí fazia a procissão
Coisa mais linda, homem. O divino saía de lá, já saía para outro, para encontrar, né? Saía. E daí ia juntando o povo e ia fazendo aquela procissão. A bandeira na frente, o pessoal tudo devagarzinho caminhando, né? E rezando. Um mastro grande, uma bandeira vermelha. E desenhava uma pombinha e embaixo escrevia: Viva o Espírito Santo, né? Pedia oferta para fazer a festa, nós fazíamos. Cada oferta que dava, eles iam cantando aquela oferta. Hoje acabou-se tudo, se terminou, porque já mudou tudo. São João Maria, ali, muito tempo que diz que ele viajava. São João Maria, uns com velhinho, muito barbudo, muito feinho, andava para o mundo, já diziam pelengrino com a mochilinha. Dizem que nas estradas por onde o São João Maria passava, os lugares onde ele dormia, brotava uma água, né, uma fonte, e aí dizem que essa água era santa. Diz que achou uma vertentinha d'água, um chorinho d'água, disse que dizia, vou pousar aqui. Quando ele chegou, essa aguinha ele se estiou, diz que lá. Daí começou a juntar água, já começou a crescer água, né? Correr água por cima da laje. E até hoje tem olho d'água de São João Maria, uma parte, tem noutra, né? De seca que der, não sei. Porque ele disse que nunca ela ia secar aquela água. Ele benzeu para conservar ali. E tem até hoje. Aquele olho d'água era abençoado por ele. Ficava abençoado aquele olho d'água. As pessoas têm o costume até hoje de ir até a Água Santa e levar a água para casa. O pessoal vai em peso lá se lavar e trazer água para tomar assim em casa. Para benzer a casa, para tomar. Lá é remédio, água para tomar. A gente traz para fazer o batizado em casa. Tinha vizinho nosso que levava as crianças e iam batizar lá na aguinha do São João Maria. E a pessoa que tomava aquela água, ia se lavar com aquela água, se via curado de qualquer enfermidade. Sempre volta, nós íamos lá nas aguinhas. Essa prática de buscar água na fonte, de levar água para casa, acontece. Eu, inclusive, trouxe água para casa. Já muitos milagres através da água, das olhinhos d'água dele, já aconteceu para mim. São vários monges que passaram aqui na região. Diz que era um monge. Pelo menos, de que sem notícia, 3 monges. Foi um profeta, um monge. E o José Maria, que fica mais marcado, porque ele é o que organiza as populações caboclas. O profeta São João Maria que andava no mundo antigamente. Ele tem algum conhecimento militar. Foi um profeta muito admirado pelo pessoal sertanejo, que é os caboclos na época. E organiza os caboclos que estavam relegados, né, à pobreza, para reagir contra o capital na época e que surge a Guerra do Contestado. São João Maria é um apóstolo. Na Guerra do Contestado... Que ele é morto, então, no primeiro combate. O que acontecia naquela época do Contestado, no meio oeste catarinense que aconteceu? E se torna conhecido também porque ele promete que vai voltar. Ele vai vir ainda caminhar na terra, porque ele não morreu. Diz que ele previa as coisas, né? A história diz o seguinte, que em 1912, São João Maria era o que orientava os caboclos sertanejos na época. Por isso, da coragem do caboclo e da resistência durante 4 anos, né, na Guerra do Contestado. Naquela época, a igreja era distante, no caso, assim, a justiça era distante, o governo era distante da população. Para mim é um profeta mandado por Deus, né? Para os caboclos, esse São João Maria foi um grande herói, né? Mas era bem verdade isso aí. Esse homem contou muita coisa, aquilo que ele dizia deu tudo mais ou menos certo. Que eu confesso, eu acendo velas para São João Maria. A pobreza, ela é bem morena, né? Ela é bem cabocla. Ela coincide com o caboclo. Historicamente, eles sempre foram um grupo marginalizado, né? Eu penso que sair dessa condição de pobreza, né, que ainda a gente precisa mudar essa realidade da região e tornar essa região rica, né, a gente precisa conhecer a nossa história. Quer dizer, os governos têm que conhecer essa realidade, né? As escolas têm que saber essa realidade, que ninguém é pobre porque quer. A pobreza é uma produção social. O imigrante chega, né, com toda a sua campanha colonizadora para retirar das terras aqueles caboclos que não tinham o direito legal, né, oficializado, escriturado da terra. Vamos limpar a cidade, né? Então,
pegando as famílias ditas mais pobres, né, segundo o olhar dos colonizadores. A marginalidade se dá assim num processo de tomada de poder e de tomada de terra. Vamos limpar. Então foram levados para a periferia, né, para a margem, para os cantos. Acabou resistindo a entrar para o modelo capitalista de desenvolvimento, que se desenvolveu muito aqui, e ele fica relegado. Acho que isso é histórico, assim, ainda há resquícios disso. O caboclo tem aquela esperança ainda que um dia vai ter justiça, vai ter mais possibilidades de ter um mundo melhor. Então ainda há essa esperança, né? E uns dizem que já voltou. Eu acho que as pessoas têm que se orgulhar, elas têm que conhecer, porque é uma cultura muito bonita. Por ter sido um grupo sempre marginalizado, talvez não tenha se dado tanta importância para essas manifestações culturais desse grupo, né? Ser caboclo para mim é você não esconder de onde você vem, você não esquecer a tua identidade. O que define muito essa condição de ser caboclo é essa questão dos costumes, né? E daí esses costumes, quero já colocar para vocês saberem assim, ó, que até agora, às vezes eu sou um pouco assim, eles me chamam assim, que eu sou radical, que eu sou teimosinha, que eu quero continuar fazendo isso aí. Tem muito jovem que não acredita o que a gente passou, o que a gente fez antigamente, né? Dizer para eles, para os novos, que olhem e vejam isso aí como um exemplo, né? Não é isso? Vamos escutar as histórias dos avós, escutar das gerações passadas, porque é muito interessante. E às vezes se perde uma história tão bonita, uma cultura dessas, por não se conhecer. Eu continuo, porque aquilo que eu aprendi com a minha mãe e com elas, eu não tenho maneira de não... né, daquilo para mim é sagrado. Muita gente não acredita, mas foi tudo isso que eu estou dizendo, é pura verdade. Gosto de mulher bonita, de viola e cantoria, pra completar meu prazer. Eu gosto de pescaria, peixe grande, eu fico sorrindo à toa. Na pescaria não falta também uma pinga boa. Dourado é peixe que pula quando ele é bem fisgado. Fisgar um peixe não só deixa a gente entusiasmado. Barranca deste rio, bato palma e bato pé. Mas o peixe que eu mais gosto